Boa tarde. Recebendo a Dani Dominoni, nutricionista, para falar sobre imunidade. Olá, Oi, Dani! tudo bem? Bem, você? Tudo jóia! Tô muito feliz, que bom, né? Que deu certo a nossa live. Que bom! Faz umas 2 semanas que a gente está tentando organizar a live e finalmente deu certo. Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí. Aumentei. Meu Deus do céu, né? Que é isso, gente? Tô tentando pôr Tudo tem uma, seu momento certo. né? Vamos lá. Tem filtros agora para live, que legal! Tem. Põe um filtro aí, amiga. Eu nem sei mexer nos filtros ainda, depois eu vou aprender. Deixa eu ver aqui. Tinha um filtro que eu queria colocar e deixei. Isso é melhor. Pronto. Então vamos lá, que a gente tem bastante coisa para conversar e pouco tempo. Isso, vamos lá. Acho que eu fiquei Eu muito gostaria de forte. começar com um Aham. exercício de 2 minutinhos para a gente relaxar um pouco, porque o principal pilar da imunidade é a gestão do estresse. A gente pode estar comendo certinho, praticando atividade física, mas se a gente não tiver com os nossos hormônios do estresse numa dosagem ideal, eles acabam atrapalhando a nossa imunidade. Então, para trazer mais presença, mais harmonia para a nossa live, vamos fazer 2 minutinhos de relaxamento. Todo mundo se posiciona numa posição bem confortável. Sente bem o contato do teu corpo com a cadeira, com o sofá, o contato da planta dos seus pés com o chão. Relaxe os ombros, relaxe o rosto, respira profundamente. Mais uma vez, respira profundamente. Sinta como é que estão suas emoções nesse momento. Como estão os seus pensamentos. Se você se sente mais acelerado, mais tranquilo, mais centrado. E agradeça a si mesmo por ter um corpo complexo, com uma imunidade forte. Agradeça a si mesmo por estar se dispondo a aprender a cuidar melhor de você. Vai movimentando devagar os pés, as mãos. Dá uma espreguiçada, acorda o corpo, acorda os neurônios. E vamos lá. A Dani está aí porque um outro principal pilar da imunidade é a nutrição. E a Dani trabalha com a nutrição funcional, que estimula a nossa saúde e vai de acordo com a nossa natureza, que é bem diferente da nutrição que as pessoas aprendem na faculdade, que nem sempre é uma nutrição que vai de acordo com a nossa natureza. Exatamente. Exatamente, Mi. Quero agradecer também, Mi, a tua presença aqui. A doutora Michele também é uma médica que eu gosto muito, né, Mi? Ela também trabalha com a medicina integrativa, que a gente também aborda a questão da medicina funcional, né, Mi? Que vem de encontro com a nutrição funcional, né? Então, isso é muito bom porque as áreas conseguem se unir, a gente consegue falar a mesma linguagem e a gente consegue fazer com que o paciente também consiga ter resultados muito melhores, porque tudo se encaixa, né, Mi? Exatamente. São duas vertentes que se complementam. Eu e a Dani, a gente sempre está trocando figurinha,
sempre compartilhando o paciente. Isso ajuda bastante nos resultados, porque tanto a medicina funcional quanto a nutrição funcional levam em consideração a individualidade de cada pessoa. Mas quando a gente fala em cuidar da saúde, cuidar da imunidade, a individualidade é importante, mas tem alguns pilares que dá para se estender para outras pessoas também. É sempre importante falar sobre imunidade, sempre vai ter o que a gente aprender. Os estudos científicos estão sendo lançados a cada momento, sempre tem que se atualizar. A medicina, a nutrição são ciências de verdades transitórias. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então é muito importante a gente entender que a gente tem dois tipos de imunidade. A primeira é a imunidade inata. A nossa pele é a imunidade inata, a nossa saliva, o nosso suco gástrico. E nós temos várias células no nosso sangue que fazem parte dessa proteção inata, que é a linha de frente da nossa imunidade. Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre imunidade inata, mas muitos dos pilares também ajudam a imunidade específica, que é quando o teu corpo cria anticorpo especificamente para aquele vírus. Como, por exemplo, a vacina. A vacina estimula a imunidade específica. Por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano. Porque o vírus da gripe é um danadinho que se modifica para tentar enganar o nosso sistema imunológico. Então a gente tem que criar outro tipo de anticorpo para responder. Nesse momento, a ciência está mostrando que o coronavírus ele vai causar uma imunidade em massa. Eles chamam de imunidade de rebanho. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai acabar entrando em contato com o coronavírus. Algumas pessoas não vão manifestar sintomas nenhum, outras vão manifestar algo leve, moderado ou até grave. Então é importante a gente aprender a cuidar da nossa saúde para que, se a gente manifestar algo leve que não vá comprometer aí a nossa saúde. E um dos principais, a Dani congelou para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Me avisem aí. Vocês estão me ouvindo? Só a Dani congelou? Alguém me avisa aí se está congelado ou se estão me ouvindo. Qualquer coisa a gente entra de novo. Então tá, vamos ver aqui. Qualquer coisa a Dani volta. Então, o importante é a gente estar sempre aprendendo sobre o coronavírus. Também. A Dani saiu, daqui a pouco ela entra já. Mas a imunidade, ela cuida de muitas coisas, né? Então, o nosso corpo produz células cancerosas todos os dias. Nosso metabolismo naturalmente produz. E o nosso corpo limpa essas células cancerosas pelo nosso sistema imunológico. Então, é importante a gente estar cuidando dele sempre. Então, os pilares que a gente vai falar hoje para vocês a gestão do estresse, que é muito importante. Quando a gente tem um estresse prolongado por conta de ansiedade, de medo, de Oi, Dani! Voltei, voltou? Então, eu tô fazendo um apanhadão do esqueleto para eles, né? Então, a gente tem... falando qualquer coisa, porque acho que meu celular aqui é meio virado, alguma coisa. Não, hoje vai dar certo. Continua que eu me viro, tá? Tá bom. Aí eu entro de novo, não tem problema. Tá bom. E vocês me avisem se por acaso as duas caírem, que a gente recomeça. Então, a gestão do estresse é um dos principais pilares, por quê? Por mais que a gente esteja cuidando da nossa nutrição, da atividade física, da suplementação, que muitas vezes é necessária, se a gente tem um grau de estresse, de sobrecarga de trabalho, ansiedade, medo, por muito tempo, o nosso corpo está sempre pronto para lutar ou para fugir. Ele não pode disponibilizar energia para o nosso sistema imunológico. E as doses de cortisol, que é o nosso corticoide natural, elas altas por muito tempo, elas começam a suprimir a nossa imunidade inata. Elas não deixam a imunidade inata funcionar direitinho, tá?
Então, Na um dos verdade, né, Mi? principais... Oi? Na verdade, o cortisol, ele depleta os principais nutrientes que a gente precisa aí para a imunidade, como zinco, vitamina C e magnésio. Então, é complicado porque, assim, às vezes a pessoa se alimenta bem, às vezes a pessoa faz atividade física, tá, tem aquele estilo de vida super saudável, mas ou ela está num ambiente de trabalho de estresse muito grande, ou por conta agora do coronavírus, a pessoa fica extremamente abalada. Não só estressada, mas eu tô vendo, não sei você se você tá tendo isso dos seus pacientes, mas as pessoas com medo. E o medo também gera esse aumento, né, do cortisol. A pessoa fica, né? Ai, meu Deus, né? Então, e aí esses principais nutrientes aí são depletados e aí a pessoa vai ter a imunidade lá embaixo mesmo, né? Então, o estresse, O gente, a doutora, raciocínio é... né, Mi? E o raciocínio é, se eu estou estressado, então não adianta eu comer bem, praticar atividade física? Adianta. Se você não estivesse comendo bem ou não estivesse praticando atividade física, ia ser pior ainda, né? Outro estresse muito comum que eu tô vendo, além do medo, é a sensação de que não tá produzindo. A gente não tá acostumado a trabalhar em casa. Então, de repente, as pessoas têm que trabalhar em casa e ficam no Instagram vendo que todo mundo parece que está produzindo, que todo mundo parece ter uma vida perfeita, mas na verdade cada um tem seus perrengues. E assim, Sabe? até você entrar numa rotina de trabalho em casa e pegar aquele ritmo, é uma coisa diferente, né? Você tem outras coisas para dar atenção e tem algo na tua casa que te chama para descansar, que te chama para comer, às vezes ficar comendo besteira, então é uma coisa, é um desafio mesmo, né? É um desafio que a gente está vivendo e que eu acho, eu tenho fé que tem mais o lado positivo do que tem o lado negativo. Muita gente está aprendendo a lidar melhor consigo mesmo, conhecendo melhor a própria família, entendendo melhor o que quer da vida. E eu queria que a Dani falasse um pouquinho mais sobre as principais estratégias alimentares, então, para a gente manter a nossa imunidade fortalecida. Então, assim, a alimentação, eu até assim, quis fazer essa live junto com a Mi, quero agradecer a Mi, nossa, a Mi é maravilhosa, justamente porque a gente não fala de imunidade só na parte de alimentação, né, Mi? E a imunidade, ela abrange todo esse conjunto. Então, a Mi já falou a questão do estresse, que é super importante. E aí, na alimentação, a gente consegue modular esse sistema imunológico, mas isso não é em 15 dias, isso não é em um mês, tá? Isso são longos meses para você fortalecer o sistema imunológico, porque o sistema imunológico ele precisa de principalmente as nossas células de defesa, elas precisam de vitaminas, de minerais e de aminoácidos, tá? Os aminoácidos, eles são compostos, né? Que é um conjunto de carbono, de nitrogênio, oxigênio. Então, esses compostos são muito importantes para as células, que vêm das proteínas. Então, é muito importante que a gente tenha um consumo de proteínas, um consumo de vitaminas e um consumo de minerais. Dentro desse conjunto de vitaminas, minerais, algumas se sobressaem quando a gente fala em imunidade, como a vitamina C, as vitaminas do complexo B, né? E alguns aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Então, se nós formos falar de alimentação para a imunidade, é muito importante a gente falar dos 10 principais alimentos, que eu acho que, dos top 10, né, Mi? Que eu acho que é o que vai dar essa segurança aí para as nossas células da imunidade, que são os grandes soldados que nos ajudam. E eu falo assim, que como ninguém imagina, né, que a todo momento a gente tem guerreiros aqui dentro que estão lutando todos os dias, né? Eles não combatem só vírus, mas eles também combatem bactérias e até mesmo, como a doutora Mi falou, as células cancerígenas.
E foi muito interessante, né, Mi, que você falou rapidinho antes da live que o nosso corpo produz células cancerígenas todos os dias, né? Meu Deus do céu! Como assim, Senhor, né? E quem que tira essas células cancerígenas do nosso corpo? São as células da imunidade. E por isso que é tão importante a gente dar força para elas, né? Só que eu não vou dar força para elas comendo fast food, comendo alimentos com caloria vazia, como um refrigerante, porque não nutre, gente. As nossas células, elas precisam de 70 nutrientes por dia. 70. De todos os coloridos que vocês imaginarem, dos vermelhos, dos amarelos, dos roxos, porque eu preciso desses nutrientes, mas ele não é MM, tá? Não é esse colorido, mas é o colorido, Colorido da natureza, não dos da natureza, corantes. entendeu? E aí, especificamente para as nossas células da imunidade, para que eu consiga dar ferramenta para elas, e eu falo assim, imagina o Robocop sem armas, né? Não vai adiantar nada, ele precisa ter todas as armas lá. Então, as nossas células de defesa, a mesma coisa. E eu só vou conseguir dar esse suporte para elas colocando nutrientes, que são principalmente as vitaminas, os minerais e os aminoácidos. É como se eu desse as armas para elas lutarem. E dou ferramenta para elas se multiplicarem, né? Então, eu dou essas substâncias que vão ajudar nesse fortalecimento das células da imunidade. Então, os top 10, a gente tem aí, por exemplo, a cúrcuma, que no caso, a gente tem o princípio ativo da curcumina. A gente fala que a curcumina ela é um anti-inflamatório natural. Hoje, as nutricionistas e médicos funcionais trabalham muito com os shots da imunidade, onde você pode colocar aí a cúrcuma. Tem gente que gosta da cúrcuma em cápsula, porque não se adapta muito com o gosto, ela é um gosto mais forte, né? Mas ela é um anti-inflamatório natural. Os indianos usam muito a curcumina, e inclusive as indianas lá, elas usam até no cabelo para fazer, como fala? Máscara capilar pro rosto. É mesmo. Falei que eu Tinge roupa. Vou ficar inteira amarela. Ah, é bom? Vou passar no rosto, passar em tudo. Eu tenho um monte de roupa minha manchada por conta da cúrcuma, que também é o açafrão da terra, né? É uma raiz, parece o gengibre, né, Dani? Parecido com o gengibre. Parece um gengibre. Então, você pode ralar a curcumina na comida, o açafrão, né? Você pode usar o pó. E para que você melhore a absorção do açafrão da terra, dessa curcumina, que a curcumina é o princípio ativo do açafrão da terra, né? Você pode usar a pimenta do reino ou o gengibre, né? Porque ele faz aumentar a absorção deste nutriente. Então, é muito bom fazer esse casadinho, né? Normalmente, a gente fala na proporção de 3:1. Então, se for 3 colheres, por exemplo, de chá de pó de curcumina, você vai colocar uma de pimenta. Então, sempre nesse casadinho aí, que é muito bom. A gente tem Como você faz o seu shot, Dani? Bom, meu shot eu faço assim, eu gosto de variar os shots, né? Mas esse do açafrão da terra, no último estudo que a gente viu no congresso de câncer o ano passado, a gente viu que a raiz, ela, por conta da sinergia de nutrientes mesmo, né, Mi? Ela tem muito mais essa questão ela é melhor até para o corpo, para absorção, a curcumina do que propriamente o pó, tá? Então, se eu tiver a raiz, eu gosto de ralar mais ou menos em torno de uma colher de pimenta em pó mesmo, um limão e 100 ml de água. Entendeu? Faço um shotzinho e manda ver. Congelou um pouquinho para mim. Senão é um pozinho. Uma colher de chá do açafrão ralado. Isso. Mais aí uma você pitada pode de pimenta do reino, né? 100 ml de água e um limão espremido. Para ficar melhor ainda, tá? Você pode deixar esse limão no congelador, lava bem essa casca. Se for um limão orgânico, melhor ainda. Lava bem a casca e no outro dia você pode ralar a casca do limão.
Porque a casca do limão tem 150 vezes mais vitamina C que o próprio limão. A vitamina C está muito na casca ali. Então é bem legal também aproveitar da casca, né? Mas de preferência orgânico, né, Mi? Pelo amor de Deus. Para não intoxicar o corpo, porque as toxinas também dão trabalho para o sistema imunológico, né? Então vamos tentar evitar aí contato com toxina para não sobrecarregar, né, o sistema Exatamente. imunológico. Tóxicos, né, Mi? E todos esses outros. Estão Aí a gente perguntando qual pimenta, Dani. A pimenta é a pimenta do reino, né? É Isso, aquela pimenta preta, isso. tá? Então um dos top 10 é o açafrão, o outro é o limão. O limão, né? O limão e as frutas cítricas, né? Então, todas as frutas cítricas. E aí a gente tem as acerolas também, que são muito legais, que dá para incluir. E todas as frutas ricas em vitamina C. Então, as frutas cítricas, né? E eu falo assim, gente, dá para a gente suplementar a vitamina C? Dá. Mas quando a gente come o alimento, a gente tem sinergia de nutrientes. Então, essa é a mágica da natureza, gente. Então, nunca o suplemento vai ser melhor que o próprio alimento. O suplemento é sempre a cereja do bolo, né, Mi? Uhum, exatamente. Você trata a base, você traz a alimentação, aumenta seu aporte de vitamina C na alimentação, seu corpo vai aceitar muito mais tudo isso, vai absorver muito melhor essa vitamina C, porque uma fruta, ela não vai ter só a vitamina C, mas ela vai ter outros nutrientes junto, e aí você traz o suplemento dando essa cereja do bolo pro teu corpo. Ó, Perfeito. aí sim, né, Mi? Perfeito. Exatamente. Então, as frutas cítricas. A gente tem os temperos também, que é maravilhoso, como alho e cebola. Alho e cebola, gente, parem de usar temperos artificiais, que só tem sódio e um monte de coisa ruim lá dentro. E usem dos temperos naturais, principalmente alho e cebola. Lógico que tem algumas pessoas que têm individualidades, tem algumas pessoas que não se adaptam aí com alho e cebola, né? A gente já via alguns exames, assim, que tem algumas pessoas que não dá. Mas para quem pode, faça agora, abusa um pouquinho nesse momento aí de coronavírus, do alho e cebola, porque são dois alimentos maravilhosos também, né? Temperos incríveis. Então, o alho, ele é bactericida. Então, né? Eu já vi até gente fazendo suco verde, batendo alho junto. Falei, meu Deus. E tem uma Diz que receita. o alho cru ele é mais eficiente, né, Dani? Sim, exatamente. O alho Porque cru. que As passa pessoas que têm o estômago sensível pode ser ruim, né? Para quem tem estômago sensível. Mas dá para comer ele refogado também, que ele também vai ajudar, né? Dá, com certeza. É que todos os alimentos que passam por processo de cocção, a gente perde enzimas, perde-se, principalmente que se for tiver vitamina C, a gente perde, porque a vitamina C é muito volátil. Então, assim, é muito importante a gente sempre tentar preservar os alimentos da forma mais crua possível, mas existem alguns alimentos que também não dá pra gente comer um monte de alho cru, aí senão ninguém aguenta, né? Mas o alho, ele tem principalmente antioxidantes, né? Ele tem quercetina, ele tem alicina e são excelentes antioxidantes. E a quercetina, inclusive, ela é um anti-inflamatório natural e a quercetina, ela ajuda muito em parte de doenças alérgicas, né? Então, é muito legal usar o alho nesse sentido, por ele ter essa riqueza. E a cebola, ela também ela tem antioxidantes, mas a casca da cebola, principalmente, a gente não imagina, mas aquela casquinha que às vezes o pessoal joga fora porque ela é feinha, né? Ela é rica em quercetina. Então, sabe aquelas pessoas Olha, que têm sinusite direto, que coça o nariz e não sei o quê, e fica naquele vai e volta? A casca da cebola, gente, é maravilhosa. E eu vou dar uma receita aqui muito legal, uma dica da casca da cebola, principalmente para quem conseguir a cebola orgânica, tá, gente? Que aí sim dá para aproveitar essa casquinha. Vocês retirem essa casquinha, tá? Guarda no saquinho. E a hora que der para higienizar, higieniza essa casca da cebola, põe numa forma, no forno, não em torno de bem assim, a temperatura mais baixa do teu forno ali. Espera um pouquinho só para ela dar uma leve assadinha. E aí você tritura essa casquinha e mistura com o seu sal de cozinha.
né? De preferência o sal marinho ou sal do Himalaia. Mistura ali no liquidificador essa casquinha com sal e você vai aproveitar dos benefícios da quercetina. Adorei, Dani, não sabia. Que legal. A Super legal. casca pode ser da cebola roxa, pode ser aquela cebola que tem a casca marrom. Pode Eu ser. A cebola higiene... roxa, a roxa, Mia, aqui tem mais quercetina. Legal. E quanto tempo mais ou menos no forno? É mais para dar uma leve assadinha mesmo, assim, para não perder as propriedades. Então, quando você vê que já deu aquela esquentadinha, assim, você vê que já vai até quebrar a casca, ela chega, porque ela é muito fininha, né? Se você pegar nela, ela já quebra, assim. Então, praticamente é assim, é bem rápido. Quando ela fica quebradiça, deve dar uns 10 minutos, 5 a 10 minutos? E uns No 10 fogo a 15 baixo. minutinhos ela já tá 10 a no 15. fogo Eu vou baixo. fazer. Gostei. E passa e depois me conte. Gostei. Vou É te marcar. maravilhoso. Muito legal, né? Aí também, Mi, a gente tem o gengibre. O gengibre também está nos top 10 aí, é o terceiro alimento também que eu acho que dá para a gente falar bastante. O gingerol, né? Um excelente anti-inflamatório, antioxidante, então maravilhoso. E o gengibre pode usar nos chás, pode usar nos sucos, né? O gingerol é aquele que dá esse picante do gengibre, né? É o gingerol. Então, ele também tem esse poder ali maravilhoso também de ajudar nesses processos, né? Depois a gente tem o inhame, né? Vamos falar do inhame. O inhame eu gosto bastante, porque o inhame ele tem vitamina C bastante e ele voltou. A Mi tinha saído um pouquinho. Tinha saído, Mi, voltou. Voltou. Então, o inhame tem o complexo B, que as nossas células de defesa precisam muito desse complexo B também. Então, a gente usa muito inhame principalmente para criança, né? No início nos primeiros momentos de vida, quando está saindo da amamentação, está indo para a comidinha complementar, a gente usa para fazer tudo com a mãe, né? Inclusive, a minha prima, que teve nenê recentemente, ela falava assim, Dani, eu bato o inhame com o leite materno. Olha que legal, né? Olha! Então, eu achei maravilhoso. E a nenê dela, assim, dificilmente fica doente, assim, tem uma imunidade maravilhosa. E ela faz muita coisa com inhame, danoninho com inhame, manga com inhame, porque o inhame, ele não tem gosto praticamente, né? Dá pra E fazer eu coisa gosto salgada e coisa doce. Ele tem uma cremosidade maravilhosa. Eu ouvi disso. falar num brigadeiro que vai em inhame em vez de leite condensado. Eu tô louca para aprender a fazer. Diz que fica uma Maravilhoso. delícia, Olha, que quase não dá para perceber a diferença. não dá. Sabe um suco que você pode fazer que é maravilhoso? Inhame com abacaxi. Eu tenho abacaxi e inhame em casa, vou fazer. Ótimo. Você faz, ó, só que você tem que cozinhar o inhame, porque o inhame ele tem fatores antinutricionais. Então você Uhum. cozinha esse inhame, espera ele esfriar, e aí você já pode bater ele, bate ele com umas 2 rodelas aí de abacaxi bem docinha, fica sensacional. Que delícia! Ó, importante então sempre cozinhar antes para soltar os antinutrientes, né? Que são Isso. substâncias que não deixam teu corpo absorver certos nutrientes. Exatamente. Então a gente falou Uhum. aí, nós falamos dos temperos, nós falamos do açafrão da terra, gengibre, inhame. É muito importante a gente falar das folhas verdes escuras também, que é o que modula muito o sistema imunológico, é muito importante. Muitas das pessoas param de comer folhas, né? Inclusive, logo quando começou essa questão do coronavírus, eu fiquei muito assustada, porque quando eu fui no mercado, adivinha? Tinha acabado o leite condensado O macarrão. e macarrão. Então, pessoal, gente, eu sei que tem muita gente que está em casa, que está assistindo Netflix, enfim, mas açúcar acaba com o sistema imunológico. Deprime o sistema imunológico, vocês não têm noção, porque é um alimento inflamatório, entende? Então,
não vão para esses alimentos, porque aí a hora que sair de casa, que puder sair de casa, aí que vai pegar o coronavírus, porque o sistema imunológico vai estar super fraco, né, Mi? Então, assim, exatamente. invistam nas folhas verdes escuras, nesses alimentos que a gente está falando aqui, que são muito importantes. Então, as folhas verdes escuras, elas ajudam porque elas têm sinergia de vários nutrientes. A couve mesmo é uma farmácia, ela tem cálcio, ela tem vitamina C, ela tem magnésio, ela tem... Então, assim, é um conjunto. E o nosso sistema imunológico, ele precisa. Lembra que eu falei que nossas células precisam de 70 nutrientes por dia. Então, imagina que as nossas células de defesa, fazem parte desse conjunto de células. Então, a gente precisa dar esse suporte para elas. A gente pode falar também das oleaginosas, porque as castanhas, elas têm riqueza de ômega 3, né? A linhaça também, que é uma semente maravilhosa, tem riqueza de ômega 3. E o ômega 3, ele é um anti-inflamatório natural, né, Mi? Que é maravilhoso também. Quantas pessoas aí suplementam o ômega 3, né? E a gente pode também estar consumindo, né, esse ômega 3 aí através desses alimentos. E o selênio também que tem nas castanhas, que também ajuda na questão aí das células de defesa. Então, isso é muito legal também, tá? Então, olha, mais um alimento que vai ajudar nesse processo. Daí a gente tem, falei da casca do limão, né? A gente tem as sementes de abóbora, sementes de girassol, que também ajudam nesse processo. E a gente pode finalizar com os produtos das abelhas. Ah, tem mais um alimento maravilhoso antes das abelhas, que são os cogumelos shiitake, né? A gente tem vários estudos aí mostrando os benefícios dos cogumelos shiitake. Não sei se é assim que fala, gente, que eu não consumo muito. Não é muito a Nutri não se adaptou muito com os cogumelos, mas estou tentando. Vou te passar umas receitas, Dani, eu sou apaixonada. É verdade. Eles são ricos, então, assim, né? São ricos em eles têm nutrientes. complexo B, eles têm vitamina C, né? E as beta-glucanas, né, Mi? Né? O Beta-glucanas. pessoal tá falando bastante das beta-glucanas. Então, os cogumelos, para quem gosta de cogumelo, o shiitake é um dos alimentos aí que é muito legal de incluir para o sistema imunológico. E aí, os produtos das abelhas. Né? Os produtos das abelhas que eu me apaixonei nesses tempos cada vez mais. A gente tem o própolis, né? Que o própolis é antibactericida, antifúngico, anti-inflamatório. E aí é o que a gente mais tem. Antiviral. E o que a gente mais tem estudo é o própolis verde. Saíram algumas especulações aí do própolis, mas já teve várias lives também aí falando que, né, abordando esse assunto, e depois que alguém quiser a gente pode falar sobre isso também, mas o própolis ele é maravilhoso, sim. Eu sou suspeita, também gosto muito. E a geleia real, né? Então, a geleia real, eu vi vários estudos mostrando, na verdade, que ela ajuda a aumentar a produção de células de defesa, né? Então, eu achei incrível isso, fora que ela não tem só nutrientes ali, né? Complexo B e tudo mais, mas ela tem fito-hormônios também, então, que ajudam em outras questões hormonais. Eu achei maravilhoso isso também. Então, eu acho que trazer esses alimentos para o nosso dia a dia agora, nesse momento, é mais do que ajudar esses soldados que estão com a gente aqui, né, Mi? E deixar eles fortes. Porque é difícil falar assim, eu vou comer esses alimentos e não vou pegar. Não é assim, porque o vírus é um vírus novo, as suas células ainda não produziram anticorpos para eles, né? Mas, se você está com as suas células fortalecidas, elas estão mais fortes, elas estão aumentadas no teu corpo, estão melhores, se vier um vírus desse ruim, infelizmente, o teu corpo talvez consiga dar mais, ser mais rápido, né? Nesse processo inflamatório e você não ficar tão ruim ou não ir para um grau grave, né? Exatamente. Então... Exatamente. Cuidar da imunidade é estar pronto para a vida e para os processos da vida.
Não quer dizer que você vai deixar de pegar o vírus. A gente não tem como garantir isso, né? A não ser que a gente fique dentro de uma bolha, dentro de casa, não saia nunca mais. É muito possível que todo mundo, uma hora ou outra, vai pegar o vírus, mas que a gente esteja preparado para isso, né? E continua sendo importante a medida do distanciamento social, a medida de lavar a mão, de repente estar usando máscara, principalmente se você tiver sintoma, mesmo que as outras pessoas que moram com você também tenham sintomas. Porque o número de vírus que consegue entrar para o teu organismo também interfere na gravidade dos sintomas. Por que tantos profissionais de saúde pegam a forma grave da doença? Além deles trabalharem muito, às vezes não dormirem direito, que é outro assunto que nós vamos abordar, a questão do sono com a imunidade, eles às vezes entram em contato várias vezes com o vírus. Então, vamos dizer, vários vírus entram no organismo deles, e isso vai dar muito mais trabalho para o sistema imunológico, inclusive desencadeando uma resposta inflamatória mais agressiva, né? Uma coisa que a Dani falou que eu achei bem interessante foi da couve, que eu amo para fazer salada, para fazer refogado, para pôr no suco verde. Mas eu vejo que as pessoas têm uma tendência a querer simplificar as coisas e querer comer couve todos os dias. Eu tenho propensão, por histórico familiar, a ter problema de tireoide, por exemplo. E a Dani me ensinou que é importante, se eu quiser comer couve com frequência, é importante eu refogar, por conta dos antinutrientes, que podem intoxicar a minha tireoide, e a importância da variabilidade. Não é à toa que a nossa natureza é sazonal. Nós temos épocas de umas frutas, épocas de algumas verduras, e por acaso essas épocas são as melhores épocas para o nosso corpo também. Então é interessante você sempre ter um prato colorido e estar variando o máximo possível os alimentos que você come para aumentar a riqueza e diminuir toxicidade. Até alimentos naturais podem causar toxicidade. Eu tenho paciente que não pode com limão. Eu tenho paciente que não pode com cebola. Então você tem que aprender a ouvir teu corpo para você saber o que faz bem e o que te faz mal. O que te causou alguma coceirinha ou algum peso no estômago. Você tem que parar para pensar, ué, o que eu comi? Tá com dor de cabeça. Não é só ir lá correndo no armário e pegar um remedinho para dor de cabeça. Para pensar se você tomou água suficiente, o que você comeu, se você dormiu bem na última noite. Tem vários fatores que você pode ir observando para ir ajustando o teu cuidado com a tua saúde no dia a dia, né, Dani? Exatamente. Inclusive, isso que a Mi falou, que eu acho incrível essa questão da natureza e da sazonalidade. E a gente tem, né, a lista, né? Os alimentos da época de janeiro, os alimentos da época de fevereiro, né? Então, os nossos avós tiveram muito isso, né? Eles sabiam, agora é época de caqui. Aí todo mundo ficava assim, né? Caqui. Agora é época de... E hoje a gente tem todos os alimentos, todas as vezes, que as pessoas não... Até acho que não desfrutam mais disso, né? Acho que naquela época as frutas eram mais gostosas, porque aí só naquela época que tinha aquela fruta, então aí você aproveitava até mais, né? E o limão é muito interessante porque o limão é uma fruta cítrica, é rica em vitamina C e a época dele é no inverno, né? Então parece que assim, a natureza é sábia, gente. A gente precisa do limão muito no inverno, né? Então, assim, é tudo tão assim, perfeito, né? Que se a gente for estudar mesmo, a gente fica encantado, né? Com esse design inteligente que a natureza tem, né? Maravilhoso. Em sintonia com o nosso organismo, né? Exatamente. E finalizando essa questão da alimentação, a gente tem água, hidratação, gente. É super importante a hidratação nesse processo todo, né? Se a gente não se hidratar, se a gente não ingerir água, não vai adiantar nada. Tudo isso, comer tudo isso e não ter a hidratação, tá? Então, muito importante a água nesse momento. Né, amiga? E é algo simples, né, que nós podemos fazer, porque às vezes as pessoas ouvem a Nutri falando e fala, poxa, é tão difícil eu não comer doce nenhum, ter sempre um prato colorido, tá sempre atrás das coisas da estação. A gente vive num mundo imperfeito, né? Então não adianta você criar uma ansiedade em relação a isso. A gente não tem que ser perfeito, mas a gente tem que fazer o melhor possível.
né? Tem dias que não dá para deixar de comer um docinho. Mas se você tomou bastante água, se você teve uma alimentação rica, vai ser bem menos nocivo para o teu corpo. Tem que estar sempre buscando um equilíbrio, né? E assim, o cuidado com o sono, com a alimentação, ele pode melhorar ou piorar a tua saúde de um dia para o outro. A construção da longevidade, da imunidade, é a longo prazo. Mas assim, no dia que você saiu, comeu besteira, fez mais uso de bebida alcoólica, acabou dormindo mais tarde, você pode ter certeza que no outro dia o teu corpo vai estar mais vulnerável a pegar alguma infecção, a desenvolver alguma infecção. Porque pegar a gente pega. Agora, se a gente manifesta ou não, vai depender do estado do seu sistema imunológico. Para você ter ideia, tem algumas células do sistema imunológico que duram 6 horas. Então, o corpo tem que estar constantemente produzindo esse tipo de célula. Então, é muito importante a gente dar, pelo menos, o repouso, o alimento e a água que o corpo precisa para que ele consiga produzir essas células. Eu li alguns estudos científicos sobre sono, que depois eu pretendo disponibilizar para vocês, e eu fiquei horrorizada. Porque a gente constata algumas coisas, né? Quando a gente dorme mal, a nossa pele no outro dia não tá legal. A gente tem dor de cabeça, lentidão de raciocínio. Eu tenho mais fome que o normal. Tem vários sintomas que a gente sente de uma noite mal dormida. E eu descobri nos estudos científicos que uma das células mais importantes da nossa imunidade inata chama natural killer. Ela é a célula que naturalmente é matadora. Quando algum vírus ou bactéria consegue entrar no seu sistema, ela vai lá e come aquela célula que está com vírus ou com bactéria. Uma noite mal dormida basta para essas células diminuírem drasticamente. E uma outra noite bem dormida basta para essas células aumentarem de novo. Claro que a falta de sono crônica ou profissionais que de repente trabalham à noite, né? Que tem um turno noturno que acaba trocando o dia pela noite, cronicamente eles também podem ter problema, tá? Salvo as individualidades, né? Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, mas no geral, o que eu consegui descobrir nesses estudos são isso: diminuição de célula e na qualidade da célula de defesa, tá? Quem dorme menos de 7 horas por dia, às vezes a pessoa se sente bem descansada, mas mesmo assim ela tem maior vulnerabilidade para pegar resfriados, tá? E a pessoa que dorme 8 horas ou mais, mas não tem um sono de 85%, por exemplo, a pessoa deitou 10h30 da noite, só que ela só conseguiu dormir mesmo meia-noite. Aí ela acordou 3 vezes para fazer xixi. Aí ela acordou e ficou pensando, meu Deus, qual que é a roupa que eu vou usar amanhã? E amanhã eu tenho 30 compromissos, o que eu faço? Você perde a qualidade do teu sono, a eficiência do teu sono. E isso é algo também super importante para você manter a qualidade do seu sistema imunológico e não estar vulnerável a manifestar doenças. Então, a higiene do sono é algo super bem estabelecido, super bem estudado, que vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma lida. Mas para resumir, evitar atividades muito intensas, ou mentais ou físicas, alguns minutos antes de dormir. Evitar luzes antes de dormir. O celular, alguns celulares já têm essa função. Existem aplicativos que fazem um filtro da luz azul, que não deixa a produção de melatonina acontecer no teu corpo. A melatonina, além de te ajudar a dormir, ela também é um antioxidante, ela também modula o sistema imunológico, então é super importante você evitar luzes. Tem gente que usa um óculos amarelo, né, para filtrar as luzes dentro de casa. E assim, né, a alimentação mais leve, já ir usar a tua cama só para dormir, não ficar trabalhando na cama, falando com gente no telefone, vendo live, 1 milhão de coisas no telefone e na cama, usar a cama para dormir, o quarto para dormir, e diminuindo esse ritmo, né? Eu percebi muitas pessoas trocando a noite pelo dia na quarentena, né? Já que não tinha compromisso no outro dia. Isso é um assassinato com a tua imunidade, gente. Cuidado, cuidado. Respeite a natureza. A gente está falando, a natureza é sábia. Se fica escuro à noite, é que é pra gente ir dormir.
Se fica claro de dia, é que é pra gente estar acordado. Depois eu vou disponibilizar sobre esses estudos bem interessantes para vocês, tá? Outra coisa que foi muito comentada e que está tendo uma divisão absurda entre os médicos e profissionais de saúde no geral é a questão da vitamina D. Em 2016, saiu uma meta-análise que para os profissionais de saúde é o top dos tipos de estudo científico. Que ele pega e analisa vários estudos científicos para ver qual que é a veracidade de alguma questão. Então, a vitamina D, ela, independentemente da pessoa já ter níveis bons de vitamina D, ela é muito importante para diminuir infecção de tratos de vias aéreas. Tanto resfriado, gripe, sinusite, quanto pneumonia, tá? Claro que para a pessoa que já é deficiente em vitamina D, por algum motivo, a vitamina D vai ser melhor ainda. A suplementação vai ser mais eficiente ainda. Mas a pessoa que, mesmo com a suplementação boa, ela suplementar doses baixas diariamente ou semanalmente, é super interessante. Ela tem a capacidade de modular o sistema imunológico. Estimular quando precisa estimular, conter quando precisa conter. Isso é uma coisa, assim, linda. Tem vários estudos também mostrando como elas melhoram doenças autoimunes ou evitam doenças autoimunes, né? Então, assim, o sol é a melhor vitamina D que vocês podem fazer, sem dúvida. Mas, na falta de ter tempo ou na falta do sol, é interessante suplementar a vitamina D. A vitamina D Fazer os feita... exames, né, Mi? Tem Importante que fazer estar... os exames, não sair tomando, assim, sem saber. Exatamente, exatamente. Apesar de ser uma vitamina muito segura de suplementar, não dá para ficar tomando sem saber, sem ter um acompanhamento, né? Sem saber qual que é teu nível de vitamina, porque senão você não consegue dosar. E cada pessoa vai ter uma absorção diferente, tá? Eu não sou a favor de suplementação de altas doses, tá? Nem via oral, nem injetável. Algumas vezes eu faço altas doses para um paciente que está muito carente, que está com uma dose de vitamina D muito baixa. Mas a natureza é sábia, né? E quando a gente toma um solzão, a gente consegue fazer no máximo 20, 25 mil unidades de vitamina D num dia. Quando você dá 50 mil ou 70 mil unidades para o teu corpo, ele fica perdido. Ele não tem enzima suficiente para conseguir metabolizar e absorver aquela vitamina, então isso pode acabar até atrapalhando um pouco. Então tem que ter sempre um acompanhamento. Em alguns casos dá para fazer, mas é algo pontual, né? E o sol é sempre o que vai dar a melhor vitamina D. Quando a pele começa a fazer umas manchinhas vermelhas, é que começou a fazer a vitamina D, tá? Então essa é uma dica boa aí para você fazer de uma forma natural, né? Uau! Que para Então, nós agora... falamos dos pilares, nós falamos do estresse, que é importante. Gente, se estiver muito estressado, vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação, uma oração, enfim, pilares. Vai dançar, vai gritar. Então, nós falamos do estresse, nós falamos da alimentação e falamos dos top 10. Nós falamos do sono, né, Mi? Nós falamos da vitamina D, né? Agora tem a questão da microbiota, né, Mi? Microbiota intestinal. Fala um pouquinho da microbiota, Mi. Ai, gente, é um assunto fascinante, apaixonante, que vai me fazer estudar até o último dia da minha vida, com certeza. A microbiota intestinal, ela é um novo órgão que a ciência está descobrindo, né? Então, são as bactérias boas e ruins que moram no nosso intestino. Tá? Elas moram na nossa pele, elas moram na nossa saliva e a maior parte delas moram no nosso intestino. Para vocês terem ideia, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Ou seja, a gente tem mais DNA de bactéria do que DNA nosso no nosso corpo. Então, vamos dar atenção a elas. Elas são, assim, incríveis para ajudar a gente na digestão da nossa comida, na eficiência do portão do nosso intestino, o que entra e o que não entra para o nosso organismo, que já é por si só uma imunidade inata. Elas têm a capacidade de produzir nutrientes
produzir anti-inflamatórios e elas representam de 70 a 80% da nossa imunidade. E tudo isso que a Dani já falou, o que é antioxidante, para que eu preciso de antioxidante, para que eu preciso de vitamina, tudo isso estimula mais as nossas bactérias boas e diminuem as nossas bactérias ruins. E por que o açúcar faz tanto mal? Além, né, do metabolismo do açúcar poder causar uma resistência insulínica, uma diabetes que vai causar inflamação, eles também aumentam as bactérias ruins, o que faz que a gente fique mais vulnerável, mais inflamado. Eu e a Dani, a gente faz um curso com o Dr. Murilo Pereira, que é fascinante sobre o microbioma, né? A gente tem que cuidar das nossas bactérias. Bem. E também, então, nós falamos do sono, do estresse, da vitamina D, nós falamos dos top 10 alimentos e também é muito importante, né, Mi, a questão da atividade física, né? Atividade física também é verdade! né? Lembra do último pilar, Dos últimos exatamente. pilares, mas é um dos pilares, na verdade, né? E a gente sabe que um dos pilares. Quando a gente faz atividade física, e um estudo que eu vi que eu achei muito legal, faz até aumentar as células de defesa. Eu achei incrível isso, né? Os linfócitos aí, eu achei maravilhoso. Então, assim, eu já sou super fã da atividade física. E daí, vendo isso, eu falei, nossa, eu não posso parar, né? Porque se eu preciso fortalecer agora, é antes de vir esse vírus, pelo amor de Deus. Que essa situação de pandemia nos inspire a ser ainda melhor. Todo mundo tem momentos de medo, de ansiedade, porque todo mundo tem alguém que ama, todo mundo tem medo de morrer, tem medo de perder alguém que ama. Mas vamos usar esse medo para nos inspirar a cuidar da gente, né? A atividade física é algo antinatural. Nosso corpo é preguiçoso. A gente sempre tende a economizar energia. Mas sempre tem alguma atividade física que vai trazer prazer. Sempre. Ou algum jogo competitivo, ou a musculação. Eu amo dançar. Eu amo lutar para usar agressividade, descontar a raiva em alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que seu corpo vai gostar. E como ela solta endorfina, você acaba gostando e viciando em alguma coisa boa, né? E além dela aumentar a produção de células de defesa, ela aumenta a produção de citocinas, que são substâncias que têm o poder ou de inflamar ou de desinflamar o corpo. E a atividade física, ela, especialmente corrida, bike, dança, ela desinflama o corpo. Lembrando que tudo demais pode ser veneno, né? Falar em medicina e nutrição é falar em dose. De menos pode faltar, demais pode virar veneno. Atividade física demais pode envelhecer teu corpo. E a pessoa que já está doente, a pessoa que já está gripada, a pessoa que já não dormiu muito bem aquela noite, que já sabe que está mais vulnerável, é melhor poupar energia. Porque nesse caso, a atividade física pode diminuir tua imunidade e te deixar mais vulnerável, né? Então, tem que sempre aprender a ouvir o sinal do teu corpo, para saber o que comer, que horas dormir, quanto dormir, se dá para fazer atividade física ou não, qual é o tipo de atividade física que você vai fazer. É sempre interessante você estar mesclando, né? Força, aeróbico, alongamento. Mas cada corpo pede mais um ou pede mais outro tipo de atividade física. Minutos para terminar nossa live, porque o Instagram ele fecha em 1 hora, né? Mas eu vou falar um negócio que é muito legal para a gente finalizar aqui, que é na questão do sono, né? Inclusive, a gente estava falando de ciclo circadiano e falando de higiene do sono, né? E o ciclo circadiano, gente, é todo esse processo dos nossos hormônios fazem, que a gente tem que respeitar, né? Se vocês forem ver a natureza, os passarinhos, né, eles param, né, as atividades deles ali nas 7 horas, você não vê mais passarinhos, né? Então eles já vão se para a casinha deles, né? Então a gente também tem que ter esse ciclo na nossa vida, né? E aí é muito interessante porque eu não sei se a Simara
tá aqui, uma amiga minha muito querida, que trabalha junto comigo, que também a gente tá sempre juntas. Uma questão que eu fiquei, meu Deus do céu, né? Então, assim, se você dorme até antes da meia-noite, você vai entrar em sono profundo em torno de 2 horas. Então, por exemplo, se você deitou às 10, o teu sono profundo começa a contar a partir da meia-noite. E se você acordar às 6, você dormiu, então, exatamente 6 horas. Mas se você dormir depois da meia-noite, você vai contabilizar já 3 horas para entrar em sono profundo. Então, você só vai entrar em sono profundo às 3 da manhã. E se você acordar às 6 da manhã, você dormiu apenas 3 horas. E aí você prejudica as células killer e todo esse processo todo, até o fígado, né, que não consegue fazer todo o processo de detoxificação. Por isso que a gente acorda com aquela sensação de ruim e que dificuldade de sair da cama. Os hormônios desregulam tudo e realmente desregulam, o cortisol vai lá para cima. E aí realmente a gente engorda, porque o cortisol elevado faz você engordar mesmo. Então é um caos. Faz engordar na barriga, faz a gente ficar com vontade de comer pão e doce, que é o que engorda. Então, ó, o horário de ir para a cama é importante, gente. Muito importante. O sono profundo é o que ajuda a gente a ter memória, é o que ajuda a gente limpar o organismo de toxinas, de células cancerígenas. Então, assim, por mais que seja gostoso virar uma corujinha e ficar até 1 da manhã, 2 da manhã na internet ou assistindo Netflix, é importante que a gente durma antes da meia-noite para conseguir atingir esse sono profundo e respeitar os hormônios do nosso corpo. Porque os nossos hormônios também, eles têm poder de estimular ou desestimular uns aos outros. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Por isso também não dá para ficar tomando hormônio à torto à direita, sempre tem que fazer uma reposição cuidadosa, funcional, para respeitar os ciclos, os vários ciclos que tem no nosso corpo. Gente, alguém tem dúvida? A nossa live daqui a pouco vai acabar. Eu acho que deu para a gente abordar de uma forma geral vários temas. Espero que vocês tenham gostado e que usem isso para se amar, para se cuidar. Não para ficar se cobrando, para ficar bravo consigo mesmo, né? Tem que ir aos pouquinhos mudando os hábitos, adquirindo hábitos novos para que eles sejam consistentes, né? Para que eles durem, né? Tem mais alguma consideração, Dani? Acho que a Dani tá em... Ah, você tá muda, Dani? Não acredito! Pelo menos a nossa live durou. Pelo menos ficou até agora. Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar, tá? Inbox pra gente. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado e que usem as dicas para se cuidar, não só agora no momento de pandemia, mas para se cuidar sempre. Porque o autocuidado, ele traz bem-estar. Do mesmo jeito que uma noite mal dormida te traz dor no corpo, uma noite bem dormida, um prato bem feito, colorido, uma atividade física, ela te traz um prazer em estar vivo. Obrigada, Dani. Muito obrigada pela participação, pela parceria, por todas as trocas que a gente sempre faz que enriquecem aí a minha prática e o meu próprio autocuidado. Obrigada aí pela participação de todos. Um beijo. Tchau, tchau.